Tema da mensagem de hoje, você pode repetir comigo? Não corra, respeite o processo. Respeite o processo, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, usa-me nessa reunião como um instrumento cirúrgico nas tuas mãos, Senhor, para falar no mais íntimo, no mais profundo, que a tua palavra seja revelada, Senhor. Ela seja uma semente lançada em um solo fértil nesta tarde, Senhor. Que ela caia nesse coração, Senhor, e que ela enraize e ela cresça forte, ela frutifique, Senhor, para que o Senhor possa nos usar, para que nós venhamos a ser comissionados no teu ímpeto, Senhor. Eu entrego o controle e o comando dessa reunião nas tuas mãos, meu Senhor. Faça o teu querer. Eis-me aqui, servo bom e fiel. Amém? Top. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia comigo. Mas hoje nós vamos ler Bíblia. Hoje a gente vai ler um bocadinho de Bíblia. Tá calor, faz aí um abono provisório. Para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo à Casa Sobre a Rocha. Essa é a minha, é a tua, é a nossa casa, uma família para pertencer. Amém? Então, abre a tua Bíblia comigo e em Gênesis, no capítulo 33, nós vamos falar acerca da história de Jacó e Esaú. Nós vamos falar sobre o reencontro de Jacó com seu irmão Esaú. E aí a gente vai decorrer em cima desse capítulo. Então, antes da gente fazer a leitura da palavra, vamos entender aqui qual é o cenário daquilo que nós vamos ler. Ok? Jacó, ele é instruído pelo Senhor a retornar para a tua casa. Ok? Abre antes para mim aqui, Gênesis capítulo 31, no verso 3. Nós vamos ver essa ordem do Senhor para Jacó. O Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. Só que essa terra para Jacó não é uma terra que traz boas coisas. Não é uma terra onde ele foi amado, que ele se sinta amado, que ele se sinta pertencente àquela geografia. Não, pelo contrário. Jacó, ele tem temor por causa do conflito que ele causou em tempos passados com o teu irmão Esaú, aonde ele rouba o direito de primogênito do teu irmão, aonde ele, que por engano, Isaac vai e dá a sua bênção para Jacó. E aí depois há um conflito familiar e Jacó tem que sair daquela terra. Não é isso que a gente entende aqui no livro de Gênesis, através da vida de Jacó e Esaú, e assim começa essa história. Só que com o passar dos anos, com o passar do tempo, o Senhor prosperou tanto Jacó quanto Esaú. Esaú se tornou um grande homem, poderoso, e Jacó se tornou um homem de posses. Então, vamos saltar agora, vamos dar um pequeno saltinho para Gênesis capítulo 32, agora lá no verso 6. A palavra vai declarar assim. Então, só para vocês entenderem, então, qual é o primeiro passo? O Senhor dá a ordem, o Senhor vai dar aquela direção, fala assim: olha, Jacó, volta lá para a tua terra, vai voltar lá para a terra dos teus pais, dos seus parentes, mas eu estarei contigo. Ok? Só que aí o que acontece? Jacó, ele começa a se movimentar para regressar à tua terra. E aí no meio desse caminho acontece isso. Jacó, ele manda os mensageiros dele ir à frente para avisar o irmão que ele vai ter com ele. Porém, Esaú já sabia que Jacó estava indo à sua direção. E olha o que a palavra vai declarar. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até Esaú, seu irmão, e agora é ele que está vindo ao seu encontro com 400 homens. Então pensa, o Senhor dá a direção para aquele homem e fala assim: Michael, é para você voltar para a tua terra, mas não é uma terra onde você era feliz, é uma terra que tem muitos fantasmas do passado,
muitos conflitos, muitas coisas por resolver, e é assim na nossa vida. Às vezes o Senhor, para que a gente possa avançar, Ele vai nos tirar da nossa zona de conforto e vai nos levar numa zona de desconforto, porque aqui é o cenário que nós vemos Jacó. Jacó aqui está totalmente desconfortável com a situação. Ei, eu tenho que regressar, eu vou ter que bater de frente com o meu irmão, aquele que eu roubei o direito dele, aquele que eu roubei a bênção do meu pai. Agora eu tenho que ir lá e regressar, eu tenho que enfrentá-lo. Só que, ei, mas vamos olhar os olhos naturais. O Esaú agora é um grande homem. E quando Jacó recebe essa mensagem, perceba que ele manda ali os seus servos ir à frente para avisar que ele está indo. Mas no meio do caminho ele já encontra com o Esaú e mais 400 homens. Quando alguém chega para você e fala assim: olha, você vai voltar para a tua terra, mas você tinha um problema, agora está vindo 401, porque você não sabe o que vai acontecer, você não tem noção daquilo que vai acontecer. Porém, esse é o mesmo momento, é nesse momento onde nós obedecemos a instrução, que Deus te dá a direção. Ele fala: vai lá, eu estarei com você. Mas é aqui, é nesse momento de confronto, de embate. Vamos continuar lendo aqui, bota no versículo 7 para mim. Jacó encheu-se de medo e angústia. Essa é a parte A desse versículo. Ele se enche de medo e de angústia. Eu não sei o que meu irmão vai ser capaz de fazer. Será que o meu irmão já me perdoou? Será que o meu irmão vai me aceitar de volta? Ou será que o meu irmão vai tentar me matar? Ou vai tentar me fazer sofrer? Mas uma coisa é certa, o Senhor falou assim: ei, volta lá. É tempo de correção, é tempo de transformação, é tempo de renovo na tua vida. E olha o que o verso 7 diz então, Jacó encheu-se de medo e angústia. E aí ele é estratégico, ele vai dividir o teu grupo, dividiu em 2 acampamentos todos os que estavam com ele, bem como rebanho, gado e camelos, mais um. Pois pensou: se Esaú vier a atacar um dos acampamentos, o outro poderá escapar. Então o que nós temos aqui? Medo, angústia, ansiedade, choro, o medo da perda, porque ele aqui agora é um homem próspero. Quem que está aqui? Quem é que está a ir em direção ao irmão? Toda a família dele, as esposas, os filhos, os bens, os servos, tudo que ele tem, tudo aquilo que ele construiu até ali, está naquele momento ameaçado. Porém é nesse momento de fragilidade, nesse momento onde você tem medo, nesse momento onde você tem angústia, que o Senhor ele fala assim: ei, agora eu quero ver aonde está o seu coração. Que foi aquilo que nós vimos na semana passada. Quando a gente olha para Jacó, olha o que o salmista vai dizer no Salmo 73, no verso 28. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano do Senhor o meu refúgio, clamarei todos os teus feitos. Então, é nesse momento que a gente vai ver como é que é o coração de um homem que está posicionado em Cristo Jesus. Nós vamos olhar para o coração de Jacó e vamos falar: opa, o que Jacó vai fazer? Abre para mim aí, no Gênesis 32, no capítulo 9, dá mais um aqui, vamos lá, vamos avançar lendo. Então Jacó orou. Ele não poderia ter uma outra atitude. No momento de medo, no momento de aflição, no momento de indecisão, o que é que eu faço, Senhor? O Senhor me mandou ir para lá, mas de lá vem alguém que carrega uma mágoa, que carrega uma angústia minha, algo que eu causei, um sofrimento que eu causei, uma ferida que eu não sei se está aberta, se está fechada. Mas a palavra vai dizer que então Jacó orou. E a oração de Jacó é uma oração que nós vamos ler juntos aqui, e nós vamos perceber que ele pede livramento ao Senhor. Mas é uma oração também que ele vai reconhecer quem Deus é na vida dele.
reconhece as promessas e confia na fidelidade daquilo que Deus já decretou sobre a vida dele, que eu estarei com você. Então vamos ler aqui o verso 9, oração de Jacó. Ó Deus do meu avô Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei bem a você. Perceba o início dessa oração. Existe o reconhecimento de quem Deus é na vida dele e na casa dele, na descendência dele. Depois a gente consegue perceber que ele reconhece a promessa, ele reconhece a instrução que foi dada: volte para casa, volte para a sua casa, volte para a sua terra. E a gente consegue também perceber nesse versículo que ele reafirma a confiança na fidelidade do Senhor para com ele. Amém. Eu farei bem a você. Bora mais um, vai, bota 10. Amém. Não sou digno de toda a tua bondade. O que Jacó está fazendo aqui, Michael? Ele está se rasgando, ele está se despindo de todo o ego, de todo aquele homem que ele tem. Ele está se colocando numa posição de submissão, de humildade. Isso aqui é uma oração de humildade. Senhor, eu não sou digno de toda a bondade e lealdade com que tratastes o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 acampamentos. Querido, já parou para pensar quando a gente chegou nessa nação portuguesa? Você nunca pensou que você ia atravessar o Atlântico? Atlântico é Pacífico aqui? Você nunca imaginou que você ia atravessar o Atlântico? E quando você atravessou o Atlântico e chegou aqui no aeroporto, você só tinha uma malinha. E hoje você tem o quê? Você tem 2 acampamentos, você tem uma casa, você tem um teto, você tem bens materiais, você tem conforto, você tem um carro. Sim. Uau! Esse é o nosso Deus, irmão. Que Ele te direciona, Ele te dá a instrução: sai da tua parentela e vá, ou regresse para a tua casa, que eu estarei com você. E assim o Senhor faz, assim o Senhor fez, e assim Ele continuará fazendo nas nossas vidas. Continuando lendo. Quando, ok, 2 acampamentos, mais um, vai, 11. De novo, a humildade no coração do homem. Aqui é a humildade para pedir a direção para o Senhor daquilo que Ele quer que seja feito. É você realmente virar para o Senhor e falar: Senhor, deixa só eu ser seu instrumento. A glória é tua, é tudo teu, o povo é teu, conduz-me. Amém. Livra-me, rogo-te das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha a nos atacar, tanto a mim quanto as mães e as crianças. Perceba, aquele homem não tinha nada quando ele saiu da terra dele. Quando ele sai de Canaã, depois que ele rouba a bênção do irmão, sim, ele não tem nada. Verdade. Então tudo aqui, quando a gente vê as mães, as crianças, os boizinhos, as vaquinhas, os camelos, tudo foi o Senhor que deu. Verdade. Então ele reconhece: Senhor, tudo que eu tenho vem de ti, tudo que eu sou e que eu estou agora vem de ti. Amém, é verdade. Livra-me, Senhor, porque eu tenho medo. Ele confessa o teu próprio sentimento, e às vezes é necessário que eu e você venhamos a confessar para Deus. Às vezes a gente perde tanto tempo confessando para outras pessoas os nossos medos, as nossas angústias, os nossos planos, os nossos projetos, ao enquanto do outro lado tem uma pessoa que quer te ouvir, uma pessoa que nunca te abandona, que não te julga, que não te critica, mas que te direciona, que te corrige e que te exorta em amor. Vai, vamos mais um, 12. É aquele que confirma a promessa: tu prometestes, esteja certo de que eu farei bem a você, e eu tornarei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Então aqui ele
fala assim com o Senhor: olha, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor mandou estar aqui. Tu falou que ia cuidar de mim. E também tu disseste que iria me fazer bem. E que ia tornar os meus descendentes como um grão de areia na praia, que não dá nem para contar. Ele reafirma a promessa que o Senhor fez para ele. E é nesse momento, perceba que é nesse momento de medo, de angústia, que esse homem vai fazer essa oração. Ele faz essa oração. No verso 13 vai dizer que depois disso aqui, depois da oração, ele dorme ali. E aí nessa oração acontece algo legal, porque quando ele acorda, ele já tem uma estratégia. Ele tem uma estratégia para ser prudente em relação àquilo que há de vir. Por isso que o tema da mensagem é: não corra, respeite o processo. Ele poderia ter corrido para os braços do irmão aqui logo, poderia ter tirado as coisas fora do tempo de Deus, mas ele respeitou o processo, sempre ouvindo a direção do Senhor. Então o primeiro ponto dessa mensagem é agir com prudência e humildade durante o caminho. Jacó, ele então não tenta sair da posição que ele está e falar: já que Deus falou que é para eu estar lá, deixa eu logo acelerar, está vendo que está tudo dando errado, mas eu quero acelerar, e a notícia ruim está vindo, deixa eu acelerar, deixa eu ir lá. Não. Verdade. Porque ele foi sábio, porque ele sabia o passado que ele carregava. O passado de engano, o passado de confusão que tinha. Tinha um histórico perigoso ali. Né? Como é que tem que estar fósforo e álcool no negócio assim, né? Virou uma bomba. Ele sabia disso aqui. E olha que interessante. No livro de Tiago, no capítulo 4, verso 6, vai dizer assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém. Então, quando ele tem essa humildade e fala: pá, eu preciso reconhecer, Verdade, Senhor. eu reconheço a minha condição, Meu Deus, é isso. eu reconheço que eu não posso sair daqui correndo, porque se eu correr lá vai dar problema. E aí depois que ele dorme, e eu creio que você já passou por isso, às vezes você está num momento de muita aflição, de muito medo, muito, e aí você faz uma oração que você não sabe nem de onde você tirou força naquela noite para orar, com o coração quebrantado, com o coração contrito, que você reafirma as promessas que o Senhor fez para você, para a sua família, para a tua descendência, que você reconhece que você é incapaz de fazer as coisas sozinho, que você reconhece que você tem medo, e você dorme em paz. Essa é a paz que excede todo entendimento. E em meio a esse sonho, esse sono que ele teve, essa noite de descanso, em meio à aflição, ele é prudente. Provérbios capítulo 22, no verso 3 vai dizer assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Então perceba, quando o mensageiro vem: ei, teu irmão está vindo, não é você que está indo não, teu irmão já está vindo no teu encontro. Só que ele não está vindo sozinho não, ele está vindo com 400. Esaú dá um passo para trás e fala: ei, eu preciso ser prudente, eu preciso ser sábio. Eu sei que o perigo se aproxima. Eu tenho medo porque tudo que eu tenho está aqui. Minha mulher, meus filhos, está aqui. Está aqui. E aí ele vai fazer o quê? Vai buscar o refúgio. E o refúgio dele é através da oração. Na oração que ele vai falar com o Senhor. E nessa oração ele dorme, acorda, e aí o que ele faz? Ele tem uma ideia sensacional. Amém. Que só quem é casado sabe o que é. Você vai chegar lá, Michael. É mandar presente, irmão. A coisa tá feia, não vai conversar de cara. Vai lá, manda um presente, faz um café, e aí você vai agradar a varoa.
e aí você ameniza a fera. É brincadeira, mas é o que aconteceu. Porque Jacó, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar na frente, ele manda presentes para o irmão. E aquilo ali, num primeiro momento, Esaú não vai aceitar os presentes de Jacó. Mas aquilo ali mexe com ele. Vai mexer com ele. Pera lá, por que ele me mandou presente? Eu não quero presente não. E é assim. Por isso que eu falei que só quem é casado entende. Porque a mulher também vai fazer isso, né? A esposa, ela vai fazer isso, né, esposa? No momento de onde tem algum tipo de coisa que não está saindo, as coisas não estão caminhando bem, quando você agrada, é isso que acontece, irmão. Mas por que ele está fazendo um café da manhã? Lembrei! Não quero café da manhã não, você está na mesa não. Mas aquilo ali mexe com a cabeça. Então, o que está acontecendo aqui? Jacó está sendo um homem prudente. Está sendo extremamente prudente. E quando ele manda os presentes, e aí assim a gente vai entrar agora no texto, abre lá Gênesis, capítulo 33, a partir do verso 12. Então Esaú disse: vamos seguir em frente, e eu acompanharei. Aqui já houve encontro dos dois. Aqui Esaú já recebeu os presentes. Aqui o ânimo já foi acalmado. Vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Mais um. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam as suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Mais um. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Perceba, ele é irmão. Ele é irmão. Jacó é irmão de Esaú. Mas meu senhor reconhece aquilo que Jacó é naquele momento. Reconhece a posição de Esaú naquele momento. Eu sou seu servo. Sou seu servo. Então, o segundo ponto dessa mensagem, qual é? Respeite o seu próprio ritmo. Amém. Cada um de nós aqui tem suas necessidades. Cada um aqui tem a tua velocidade. Cada um de nós. Então Jacó, ele cuida das necessidades básicas da tua família e do teu rebanho. Meu Senhor sabe que as crianças são frágeis. Só quem tem filho sabe o que é andar com uma criança num sol que está fazendo agora de 40 graus na rua. Você está com pressa, você não vai andar com pressa. Você vai desacelerar e vai respeitar o ritmo daquela criança. Porque quando você força, você só gera dor, você só gera choro, você só gera birra. Então, Jacó, ele olha para os filhos e fala: não dá para eu no mesmo time. Vai no teu time, meu Senhor. Eu vou aqui no passinho da tartaruga, mas eu vou chegar lá, eu vou lá ter contigo. Então, o que é necessário aqui? É necessário reconhecer a diferença entre o ritmo de quem está a caminhar contigo. E se você tiver contigo alguém que está pedindo para caminhar devagar, respeite o tempo, respeite o processo, porque eu tenho um processo, a Aniele, ela tem um processo, Michael, você tem o teu processo. O testemunho de Deus na tua vida, na vida da Anne, na minha vida, é trabalhado em cada um, em um tempo, em uma estação, em um ritmo diferente.
De repente você vai ser aquela pessoa que vai trabalhar mais sob pressão, que vai conseguir responder mais rápido à ação, à pressão. De repente do outro lado não, a outra pessoa gera um medo, gera um pânico, gera um bloqueio. Então ela tem que colocar os pensamentos no lugar para alinhar, para continuar seguindo. Então respeitar o teu próprio ritmo, ele é importante. Porque quando nós respeitamos o ritmo, o nosso próprio ritmo, que é o que acontece com ele, a gente evita perda. A gente evita ser machucado, machucar pessoas. A gente evita a falar aquilo que não deveria, ou ouvir aquilo que não deveria. Amém. Em Gênesis 14 vai dizer: por isso meu Senhor pode ir à frente do meu servo, enquanto eu sigo devagar. Amém. Não se mova, porque o mundo está mandando você se mover. Sim. Se você só sabe caminhar, por que você quer correr? Se você só sabe engatinhar, por que você quer correr? E quando a gente pensa essa questão de respeito ao processo, eu nunca vi uma criança que ainda nem engatinhou, já está de pé correndo. Ela dá 2, 3 passos, mas ela vai cair ali. Ela vai se escorar ali. Mas esse é o processo. Daqui a pouco ela vai entender que vai aprender a se manter em equilíbrio, que é isso que nós precisamos. Então cada um tem o seu tempo de amadurecer e prosperar. Foi assim que eu na oração, antes da palavra, eu declarei: semente. Isso aqui que está sendo liberado, essa palavra, é uma semente, que ela cai no meio do teu coração. E é o Espírito Santo de Deus que vai fazer essa semente enraizar, vai fazer com que você, Michael, você, Anne, seja amadurecido até o ponto dela te prosperar. Amém. No livro de Eclesiastes, esse é um texto muito conhecido. Eclesiastes 3, capítulo 1, vai dizer que para tudo há uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então não adianta acelerar. Não adianta andar no 2x. Respeita o processo. E com isso, o que nós precisamos também entender? Que quando a gente vai continuar lendo o texto, quando a gente continua lendo, depois você lê na tua casa, Gênesis capítulo do 33, a partir ali do verso 17, a gente vai perceber que Jacó, depois desse encontro com o irmão dele, que ele faz as pazes com o irmão, que ele se abraça com o irmão, quem está ali no meio? Quem está ali no meio? José, que está vendo a reconciliação de 2 irmãos. José vê aquilo. Então, o respeitar o processo, no meio do processo você vai ser exemplo. No meio do processo você vai ser trabalhado, que você vai dar, a tua vida vai ser um testemunho. Porque quando a gente olha para a vida de José, a gente percebe isso. Ele viu seu pai e seu tio, que eram homens afastados, brigados. Uma criança, vocês sabem que percebe tudo, mas com certeza, mesmo pequeno, ele percebeu o pai com medo, deve ter percebido a movimentação dos mensageiros: olha, teu irmão está aí. Mas lá na frente, quando José também é provado e é colocado na mesma condição com os seus irmãos, o que José faz? Ele os perdoa, ele os abraça, ele os recebe em amor. Por quê? Porque lá atrás, um pai, um homem, um servo do Senhor, obedeceu ao processo e gerou um legado sem que ele soubesse naquela época. Amém? Amém. Então, o
que a gente vai entender depois desse texto aqui? Bota aqui para mim aqui o 17, né? Então Jacó, contudo, foi para Sucote. A gente vai ver que Jacó ele não vai para o encontro do teu irmão. Ele não vai para a mesma geografia. Não. Deixa eu corrigir aqui. Ele não vai exatamente para o mesmo lugar onde estava o irmão dele. Mas ele vai para a mesma geografia, que é Canaã. Então um está no sul, outro está no norte. Ou seja, ele volta para a terra dos pais e dos parentes. Ele não volta lá do lado do irmão, porque ele entendeu que o que é ser um homem prudente. Sabe administrar riscos, sabe gerenciar crises. Então não faz sentido eu ficar lá do lado do meu irmão. Qual é a chance disso aqui dar problema? Opa, imensa. Então eu preciso respeitar o processo de cada um. E eu preciso entender que cada processo também tem seu tempo. Então quando a gente vê aqui no verso 17, a gente vê que ele vai parar em Sucote. E ele vai construir uma casa para si. E fez abrigo para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. O que ele está fazendo aqui? Ele está atendendo a necessidade de quem está com ele. E às vezes o Senhor vai fazer você parar no meio do caminho para você tomar um ar, tomar uma água, se recobrar o teu juízo, para que você continue caminhando para o lugar da promessa. Amém. Mas ele vai fazer isso. Então perceba, Jacó faz. E aí de seguida, aí sim, ele vai para Siquém. Ainda em Canaã, aí a palavra vai dizer que ele vai acampar na cidade. Bota lá, verso 18, vamos ler até o 20 aqui junto. Então, tendo voltado a Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã. Agora eu estou em Canaã. Cheguei. Papai, cheguei. Deus falou para ele assim, ó, vai, volta para a tua terra, que eu estarei contigo. O Senhor esteve com ele em todo o tempo, guardando, dando estratégia e principalmente sendo refúgio dele. Chegou a salvo. A palavra não vai dizer que morreu 2 boizinhos, que ele perdeu a esposa, 5 filhos, 2 cachorros e 3 periquitos. Não. A palavra vai dizer que ele chegou salvo. Ou seja, o Senhor cuidou em todo tempo. E acampou próximo da cidade. Mais um, vai. 19. Por 100 peças de prata, ele comprou 2 filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinham armado o acampamento. Então, se a gente continua lendo aqui, bota no 20 aí, deixa eu ver. E ali edificou um altar e o chamou Elohe Israel. Ele retorna para a terra onde o Senhor manda ele voltar. Ele precisou fazer uma pequena parada para administrar o ritmo de quem estava com ele. Ok? Para administrar o ritmo de quem estava com ele. E depois ele vai para a terra. Chega lá, ele estabiliza, compra um terreno, e aí ele vai reconhecer que ele só está ali porque Deus esteve com ele. E aí ele constrói um altar para o Senhor. Então, é importante entender que cada fase tem o seu próprio tempo. Amém. E é nessa fase que a gente tem que respeitar e evitar, principalmente, a instabilidade. Nós temos que evitar a crise, nós temos que evitar as perdas e evitar o choro. É isso que a gente vê através da vida de Jacó aqui. Ele poderia ter ido com um irmão, regressado com o irmão? Poderia, mas com certeza poderia ter instabilidade no meio dos seus bens, poderia ter crise, poderia ter choro, as crianças poderiam ter falecido, os bens, os gados, os animais poderiam ter morrido. Então, no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 25 ao 27, vai dizer assim, e aqui que é muito importante para nós: olhem diretamente o que está diante de você,
Fixe os olhos no que você deve olhar. Considere a estrada por onde anda e todos os seus caminhos serão seguros. O prudente enxerga o perigo. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Amém. E quando eu afasto os meus pés do mal e eu entendo isso, eu entro no quarto ponto dessa mensagem para a gente encerrar, que é confiar no processo. Aleluia. Confiar que Deus estabeleceu esse processo para você e Ele é fiel para cumprir. Então Jacó não apenas respeitou o seu próprio ritmo, mas ele confiou em Deus, que chamou, que direcionou e disse a ele: olha, eu vou te guiar nessa jornada. Deus havia dado direção clara para Jacó. Então o Senhor disse: volte para a terra dos seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Mesmo com medo, mesmo angustiado, Jacó não voltou atrás. Jacó não se desviou do caminho. Em vez disso, ele fez o que, Michael? Ele orou e buscou estratégia no Senhor, buscou cuidado para a sua família, mas permaneceu dentro do propósito do Senhor. Jacó entendeu o ritmo dessa jornada. Ele entendeu o ritmo. Ele confiou que o Senhor já tinha dado uma promessa e o Senhor foi fiel para cumprir. Sem pressa, sem pressa, o Senhor cumpriu. Amém. Sem pressa, mas com a fidelidade do Senhor, com a confiança no Senhor. Em vez de acelerar, ele meteu o pé no travão, ele confiou em Sucote, descansou e depois ele foi para a terra prometida e chegou lá salvo. Amém. Glória a Deus. Nem tudo, para encerrar, nem tudo aquilo que a gente faz vai ser resolvido no meu e no teu tempo, mas tudo se cumpre no tempo do Senhor. Amém. Quando eu digo isso, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou extremamente, às vezes, acelerado. Sim. E quando eu estava, vocês sabem que não é novidade para nenhum de nós, eu tenho orado muito para que Deus venha a direcionar essa casa, essa comunidade, a Casa Sobre a Rocha. Eu tenho orado muito. Então, essa palavra ela veio como uma flecha trazendo direção para esse tempo. Amém. Porque não é no meu tempo. Olha para o teu lado aí agora. O que tu vê? Fala para mim. As cadeiras estão como? Vazias. Elas estão vazias. Elas estão, mas não permanecerão. Amém. Glória a Deus. Que assim Porque se o seja. Senhor deu a palavra, Ele é fiel para cumprir. Aleluia, aleluia. Não é no meu tempo. É verdade. Não é no meu tempo. Não é estudando teologia da prosperidade, teologia de como encher a igreja, como fazer um grupo de conexão, como fazer A, B, C. Não, não é com esse tipo de estratégia. Verdade. Mas é cuidando daqueles que nós temos. Verdade. Enquanto você espera, ou seja, enquanto nós esperamos, o Senhor tem dado a estratégia para que nós não cessemos a nossa oração. Verdade. Que a gente não pare de orar. Não pare de orar. Amém. E de construir um tempo de adoração ao Senhor. Sim. Hoje eu vi um homem de Deus que eu acompanho. E ele trouxe Salmo 90:12, que vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Confiar no processo de Deus é reconhecer que o tempo é dele, que o tempo perfeito é do Senhor. Mesmo quando exige de nós darmos passos lentos, mesmo quando exige de nós pararmos para atender às necessidades daqueles que caminham conosco.
E só quem anda por fé e obediência desfruta dessa realidade. Amém. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Que a gente possa passar a contar não semanas, não ano, mas que a gente possa todos os dias ser gratos, acordar pela manhã e agradecer pelo café da manhã. Amém. Agradecer pelo nosso tempo de mesa, Amém. pelo tempo onde nós estamos juntos, onde nós estamos ouvindo e sendo ouvidos, É verdade. onde nós estamos cuidando e sendo cuidados. Amém. Hoje o que falta, e é isso, vocês sabem que é uma visão dessa casa, é esse tempo de mesa, Verdade. é esse ter um lugar à mesa, ter pão. Amém? Amém. Então não corra, irmão, respeita o processo, confia no nosso Senhor, confia, entenda que cada fase tem o teu próprio tempo, respeita o teu ritmo, respeita o teu corpo, respeita as tuas limitações e haja sempre com prudência e humildade. Amém? Amém. Glória a Deus.